Convido você a abrir a palavra do Senhor em São Lucas capítulo 17. São Lucas 17, encontraram? O título do sermão: A fé no tempo do fim. Se você ler a Bíblia e estudar esse assunto nos livros da profecia, Daniel, Apocalipse, Hebreus, são livros muito afinados com o santuário celestial e o retorno de Jesus. Logicamente toda a Bíblia. São Mateus 24, São Lucas 21, São Marcos 13, você vai entender uma coisa: de nós será exigida uma fé, de nós será requerida uma fé diferente. E Deus, na sua graça, Deus, na sua misericórdia, está permitindo prenúncios do tempo de angústia, para que a gente possa entender nesse momento a dependência que precisamos ter de Deus. Não uma fé infantil, mas uma fé arraigada, uma fé que supera o luto, a dor. Não que Deus não vai entender o seu choro, o seu luto, o seu sofrimento. Deus vai destruir o luto e o sofrimento. Mas nós precisamos de fé para passar por essas coisas, por essas provações. E você vai entender que tipo de fé, que espécie de fé é requerida de nós nesses dias. Então, São Lucas 17, o verso 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Guarde essa frase: de caminho para Jerusalém. Verso 20. Jesus agora atravessa a Galileia, passa o Rio Jordão e vai para a região em frente, do outro lado do Rio Jordão, em frente a Samaria. Jesus vai para Pérea. E provavelmente ali um grupo, ou no transcurso da viagem, em algum momento, Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos: a você e a mim agora, virá o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem. Esse é o tempo que nós desejamos ver Jesus voltar. Agora, na outra frase, estou levando para o passado: e não o vereis. Jesus falando a eles: então vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, não vades, nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia a vinda do Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, referindo-se ao passado, a cruz, e seja rejeitado por esta geração. Agora Jesus falando do futuro, porque as coisas de Deus fluem do passado para o futuro, para o presente. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. O dia, a hora era a cruz, os dias finais. Comiam intemperança, bebiam, bebedice, glutonaria, e davam-se em casamento. É uma expressão que significa imoralidade. Não é pecado errar, não é pecado casar, não é errado casar, mas a expressão se refere ao que esse mundo fez da bênção do matrimônio, da bênção da sexualidade, da perversão que nós estamos vivendo. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los.
E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Guarde essa expressão, não volte para trás. Verso 32. Só o verso 32 dá um sermão. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Verso 36, que em algumas versões existe, em algumas não, por isso está entre colchetes. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu Jesus, isso aqui é um provérbio. Também dá outro sermão, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Capítulo 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Verso 7 e 8 de Lucas 18. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando Jesus fará a justiça final, a justiça de Deus ela é plena, ela é completa, e a justiça de Deus é perfeita. E Jesus então faz uma pergunta que é o tema do sermão dessa manhã. Contudo, porém, mas, todavia, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé, em algumas traduções fala a fé na terra. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Muito bem, vamos ao contexto. Jesus fez 3 viagens pela região da Galileia no seu ministério. Nesse período aqui é considerado a última viagem de Jesus. E Jesus agora passa pela região norte, Galileia, Samaria, também passa por algumas regiões, não dentro de Israel. E agora Jesus se dirige para Jerusalém. Ele iria para a festa da Páscoa, onde seria julgado injustamente e morto. Era a sua última viagem. E ele sabia o que estava diante dele, e ele estava de caminho para Jerusalém. A sua última viagem missionária. Estava próximo da hora final de sua existência terrena. Irmãos queridos, não é isso que está acontecendo conosco? Não é isso que está acontecendo? Irmãos, nós estamos a caminho ou de caminho para o lar. Estamos voltando para casa, estamos indo para o Éden. À luz da profecia, nós estamos nos últimos quilômetros, ou nos últimos metros da estrada, não sei, Deus sabe o tempo, mas estamos na parte final. Já se passaram, estamos vivendo o final do 6º selo, já se passaram os 5 selos, já entramos no 6º selo há muito tempo, estamos no final do 6º selo, a abertura do 7º selo é a volta de Jesus. Já se passaram o período das 6 igrejas, estão no período da 7ª igreja, o final do período. Irmãos queridos, estamos em caminho para Jerusalém, é a parte final. Para Jesus era a cruz, mas para nós é o céu, é a redenção, é um novo lar, uma nova vida. Agora, que tipo de fé será exigida de nós, irmãos? A Bíblia diz em Apocalipse 14, 12, você conhece: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou em Jesus. As duas coisas são verdade. A fé de Jesus e a fé em Jesus. Primeiramente, nós temos que ter a fé em Jesus, a tal ponto de ter a fé dele. Que fé? A fé que olha para frente. Jesus olhava para uma cruz, a hora, o dia, para o sacrifício como Cordeiro de Deus, carregando a culpa da humanidade, e ele tinha fé, segurança e certeza, porque estava amparado numa aliança, num compromisso, num pacto com Deus. Que tipo de fé, irmãos, será exigido de nós no tempo do fim? A mesma fé de Cristo.
Logicamente nós não estamos indo para a cruz, nós não estamos indo para o sacrifício, mas estamos indo para o tempo de angústia. Estamos e vamos viver daqui para frente eventos cada vez mais complexos, dias cada vez mais difíceis. Muitas vezes eu me pergunto, eu vou olhar aqui nessa câmera, eu vivi um período, e eu vou explicar então porque pode parecer que não estou vivendo, mas eu vivi um período ministerial na minha vida em Curitiba, como pastor da igreja por 6 anos, que foi um período assim, muito, muito abençoado. E era um período assim de muita paz, de muita prosperidade, em vários aspectos. Não estou falando de coisas materiais, mas uma riqueza de detalhes espirituais e de milagres, muitos milagres. Um dia, ali na igreja, na hora que eu estava pregando um apelo no sermão, uma irmã que era proprietária de um cartório se levantou no meio da igreja e começou a aplaudir, e eu fiquei extremamente constrangido. O pastor jamais deve receber aplauso, encômio, elogio, essas coisas não fazem parte da necessidade do pastor. Tudo tem que ser encaminhado para Deus, encaminhar para Jesus, honra e glória a Ele. Mas a irmã levantou, começou a bater palma, e eu conhecia aquela irmã, tinha ido na casa dela tomar um chá da tarde, não fazia muito tempo, e eu olhei para ela e falei: irmã, com todo o respeito, não faça isso. Ela se empolgou com algumas frases, e eu fiquei constrangido, a igreja ficou constrangida. Mas o pastor Cláudio Bells, naquela manhã, ele viu que atrás de mim, no púlpito, havia um anjo. E muitos irmãos relataram que sentiam uma presença, mas o pastor Cláudio Bells viu um anjo. E essa irmã viu um anjo. Ela logicamente não estava batendo palma para mim. Ela estava, na porta ela chegou, me abraçou e disse: pastor, tinha um anjo atrás do senhor. Uau! Eu sei que tem aqui, ao lado dos filhos de Deus, eu creio nisso. Mas quando alguém vê... Então foi um período muito bom. E eu fico pensando nas palavras do apóstolo Paulo e de Jesus Cristo, que diz assim: quando vos disserem, Paulo diz, quando vos disserem paz, paz, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Eu fico muitas vezes me perguntando: meu Deus, será que já passou o período de paz desse mundo? Será que já passou, apesar das guerras recorrentes? Mas será que já passou o período de paz, ou vamos viver um período de paz melhor do que passamos alguns anos atrás? Parece que a vida estava boa, né? Parece que as coisas estavam bem, não é? Para a sua empresa, para o seu negócio, parece que estava tudo certo. Será que já passou esse período? Não sei. Mas a Bíblia diz: quando vos disserem paz, paz, haverá repentina destruição. E a fé que nós precisamos ter é a mesma fé que Jesus teve a caminho de Jerusalém. Irmãos, nós estamos a caminho para Jerusalém celestial. Você crê nisso? Você crê que está mudando para uma outra cidade? Você já está arrumando as suas coisas, que é o seu caráter, a sua vida diante de Deus? Está colocando as coisas em ordem? Eu já mudei, eu e a minha esposa querida já mudamos 17 vezes. E quando chega o anúncio, temos que mudar. Aí você começa a arrumar as coisas para mudar. Primeira coisa que eu arrumo, minhas coisas particulares, depois os meus livros. Depois o resto o pessoal arruma lá, mas os meus livros eu arrumo. Para já chegar, está direitinho, as concordâncias, vocabulário, dicionário, comentário, minhas bíblias, espírito de profecia, tudo na ordem, a minha área de escatologia, tudo tem que estar separado. Você está arrumando as coisas, você está fazendo as malas. Você tem fé que Jesus em breve vai voltar? Não estamos aqui marcando data, não estamos dizendo que amanhã, ano que vem, não importa. Jesus voltará e nós estamos a caminho, ou de caminho, para Jerusalém. É a fé que nós temos que ter nesses dias que assola a humanidade, é a fé de Jesus. A fé de alguém que caminhava para o sacrifício, para a cruz, para uma morte cruenta, horrenda, injusta. Irmãos queridos, agora São Mateus 17, verso 20 e 21. Então, nessa viagem, interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós.
aliás, 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. O Espírito Santo no coração do crente, diz Ellen White, torna-o completo em Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Deus criou o homem para a associação com Ele. O homem peca e Deus estabelece o período dos altares. Ali Adão e Eva e as suas gerações iam ter comunhão com Deus até a era patriarcal. Era um lugar de comunhão com Deus. Aí Deus manda Moisés fazer um santuário móvel, diz, far-me-ão um santuário, Êxodo 25:8, e habitarei no meio de vocês. Deus vem para mais perto, Deus está no meio do seu povo. O santuário de Salomão, depois da reconstrução do período de Herodes, ainda era o templo. Deus chegou um pouco mais perto, a sua glória se manifestava também no Shekinah. Agora é o templo fixo, mas depois da encarnação, irmãos queridos, a Bíblia diz: eu e o Pai viremos e faremos morada nele, dentro dele. O reino de Deus está dentro de vós. Quem tem o Filho tem a vida, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem tem Jesus, quem tem o representante de Jesus, o Espírito Santo de Deus dentro de si, já tem o reino de Deus. Por isso que, quando uma pessoa descansa, quando uma pessoa morre, na segunda-feira da semana que passou, bem cedinho, o Wilson Azevedo e a Rose, pastor, o pai não passou bem a noite, querido irmão Elias Azevedo, estava com câncer, queria ficar em casa, ficou muito bem em casa. Wilson e Rose, eu sei que vocês estão assistindo, meus amados. Os netinhos seguravam a mão do vovô, 87 anos. Não ia mais para o hospital, não quero ir para o hospital, quero ficar aqui. Então o irmão Elias Azevedo, segurando as mãos dos netinhos, com muita paz, com Cristo cheio do Espírito Santo, em paz, apesar de ter passado a noite vomitando sangue, mas em paz, ele disse para os netinhos: logo, logo vai passar, tudo já vai terminar. E com uma serenidade de só quem tem Jesus dentro, segurando as mãos dos netos, ele dormiu. Fizemos o funeral no jardim da sua casa. Que morte! Deus odeia isso. Mas em termos de salvação, ele foi selado, um bem-aventurado, um justo que dormiu em Cristo Jesus. Que exemplo! Por isso que a Bíblia diz: quem tem o Filho tem a vida, quem tem o Espírito Santo tem a vida, o reino de Deus está dentro de vós. Ah, irmãos queridos, quem tem Jesus tem o reino como realidade. Agora, São Lucas 17, 26 a 30, senão não avanço. 26 a 30 diz assim, agora quero entrar um pouquinho no coração do sermão. Assim como foi nos dias de Noé. Ah, irmãos queridos, assim como foi nos dias de Ló. Ah, irmãos queridos, eu vou falar só desses dois aqui no início. Por uma questão de tempo eu não vou ler. Mas depois você leia a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 a 7. Onde Pedro faz um apanhado das palavras de Jesus. Noé, o pregoeiro da justiça, a fé de Ló, dias sodomitas. Pessoas que me amam, que gostam muito de mim, porque são da minha família, dizem assim, pai ou pastor, assim ele me chama, o meu querido genrinho, ele diz assim, pastor, às vezes você fala muito de sodomia. Eu falei, é verdade, eu falo mesmo, porque é o que nós estamos vivendo. A fé que será exigida de nós, será a fé de Noé. Logicamente muitos dormiram antes do dilúvio em Cristo, em Deus, mas Noé e a sua família. Mas irmão, no tempo do fim vai ser pior, haverá ruptura familiar. O casal estará na cama, um salvo, outro perdido, um será levado, outro deixado. Duas mulheres estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Haverá ruptura na igreja, haverá ruptura entre os amigos, haverá ruptura no seio familiar. Que tipo de fé temos que ter?
Primeiramente a fé de Noé, que esperou em Deus, quando nunca havia chovido. Mas Deus falou, vai chover. E ele creu, salvou a sua casa e a sua família. Mas Ló, houve uma ruptura, porque a mulher de Ló amava demais Sodoma. Era muito secularizada. E quando os anjos apertaram com ele, se Deus não tivesse mandado os anjos lá, Ló e as suas filhas nunca teriam sido salvas daquela destruição. E pela intercessão de Abraão, os anjos foram lá e apertaram com eles e quase que arrastaram eles. Os namorados ou noivos das filhas ficaram, morreram. Agora imagine, irmãos, a cena. Quando aqueles homens tentaram violentar os anjos. Você sabe o que é isso? E você sabe que tipo de violência eu estou falando? E Deus olhou do céu, e eu penso que Deus falou assim, escuta, vocês estão pensando o quê? Quando Ló disse assim, abusem das minhas filhas a noite toda, deles não, porque são estrangeiros, eram anjos de Deus, e eles foram atacados de cegueira, dias sodomitas, não tem como esconder. A fé que temos que ter nesses dias é a fé de Noé, a fé de Ló, em dias que antecedem a volta de Jesus, como dias antes do dilúvio, uma fé que exige. Eu vou citar algumas coisas aqui. Precisamos ter a fé de Abraão, o peregrino hebreu, a fé de Ananias, Misael e Azarias. Logo, irmãos, haverá um governo plenipotenciário nesse mundo. Logo haverá um decreto universal. Logo haverá uma adoração compulsiva. E você e eu vamos escolher a fornalha ardente ou uma adoração compulsiva, um decreto universal e um governo plenipotenciário. Nós vamos olhar para o céu e dizer, eu adoro a Deus. E nós vamos dizer como Ananias, Misael e Azarias, os nomes judaicos. O rei fica sabendo uma coisa, eu acho tão legal esse negócio. Parece que eles têm sabe, às vezes eu falo muito rápido, eu tenho que falar um pouco mais devagar. Mas você tem que desconfiar de um cristão que não tem bom humor. O cristão ele é bem-humorado. Muitas vezes ele não é feliz, mas ele é alegre em Jesus. E esses camaradas, eu penso que até num tom de ironia, eu imagino eles olhando para o Nabucodonosorzinho e falando assim, ô Nabucodonosorzinho, fica sabendo de uma coisa, camarada. Se Deus quer livrar a gente da fornalha, Ele vai livrar. Agora, adorar o teu Deus, esquece. A gente já tem uma decisão tomada. Então vocês vão para a fornalha. Para nós não importa a fornalha. Martinho Lutero diz, você não pode pregar o evangelho sem dano. Irmão, você não pode ser um cristão sem dano, sem perda. A fé que temos que ter, a fé desses três rapazes. Jesus falou assim, vocês estão dispostos a ir para o fogo? Então eu entro com vocês. Essa é a boa nova do evangelho. Nunca uma pessoa é tão grande diante de Deus como quando ela se tornou ou se torna mártir por causa do evangelho. Todo mártir morreu como um vencedor. E a fé que já é exigida, requerida, necessária para esse tempo é a fé dos 3 garotos hebreus. A fé de Daniel. Lá vai o Dario, né? Ó Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus te livrou da boca dos leões. E Daniel, né, olha para cima e diz assim, ó rei Dario, o meu Deus me livrou da boca do leão, dos leões. A fé de Daniel, a fé de Pedro, o arrependido, a fé de Paulo, o incansável apóstolo aos gentios, que olhava para a morte como glória, a fé de Tiago, o primeiro apóstolo a morrer pelo evangelho, a fé de Estevão, mártir do evangelho, a fé de Esther, diante de um decreto de morte, a fé de Ruth, a fé de Raabe, a libertadora, quando entendeu que ninguém podia deter Deus, a fé de Maria Madalena, o mais lindo testemunho da graça transformadora. Mas também tem a fé dos imperfeitos, né? Todos eles eram. A fé de Davi, a fé de Salomão, a fé de Elias, que em algum momento fraquejou. Todos somos iguais. Mas quando você lê Hebreus 11, você vê ali Sansão, Gideão, Baraque, homens, profetas que deram a vida. É essa fé que nos é exigida, essa fé que nos é necessária nesse tempo.
E indo, irmãos, para São Lucas 18, 1. Disse-lhe Jesus uma parábola, isso aqui é um outro sermão sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se você não quer que a tua fé esmoreça, não esmoreça na oração, não esmoreça no estudo da lição da escola sabatina, que é um instrumento de Deus para te jungir a comunhão diária. Por detrás de cada apostasia, já escreveu Moody, por detrás de cada apostasia existe o drama de uma Bíblia abandonada. A pessoa não esmorece assim, ela para de estudar a Bíblia, ela para de orar, ela para de pregar, ela para de exercitar os seus dons, então ela esmorece. Sem oração vai haver o esmorecimento, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E no verso 7 e 8 de São Lucas 18 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Hoje de manhã eu recebi um WhatsApp, e eu quero aqui com toda a humildade, carinho e amor e respeito, por favor, com muita humildade eu falo isso, eu peço a compreensão de queridos irmãos. Eu tenho Facebook por causa da igreja, eu tenho Instagram, para acompanhar as coisas da igreja e outras coisas que fazem parte do meu ministério e do meu interesse pessoal, lícito. E os irmãos mandam mensagem no direct, no Instagram, no Messenger. Às vezes eu consigo responder, às vezes eu não consigo responder. A gente tem um rebanho aqui que eu preciso visitar, cuidar, que são mais de 4.000 pessoas, junto com meus queridos colegas e anciãos, que nos ajudam muito, que trabalhamos unidos. Mas ontem alguém passou meu telefone para uma irmã querida, Edjânia, lá do Rio de Janeiro. Não sei, querida irmã, se você está assistindo, ela perdeu o seu amado esposo, o pastor Elias. Eu tirei um tempo da minha casa até aqui, que eu demoro uns 20 minutos, e a gente veio conversando. Que tipo de fé essa irmã precisa quando perde o seu amado esposo jovem? Que tipo de fé? Nesse mundo injusto, nesse mundo caído, a morte é uma injustiça, mas logo Jesus voltará e fará justiça aos seus escolhidos. Jesus fará justiça, ou seja, trará a vida àqueles que morreram nele. Agora Jesus faz uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará fé, confiança? Irmãos, por que que Deus está permitindo esse período pandêmico no planeta? Para a gente fortalecer a nossa fé, para você fortalecer a sua fé, a sua confiança nele. Uma chance que Deus está dando, antes que venha um grande tempo de angústia que vai sair com o fechamento da porta da graça. Começa com o fechamento da porta da graça. Deus está dando uma oportunidade para a gente, dizendo: presta atenção, meu filho, olha a chance que eu estou dando para você. Agora, a cidade de São Paulo, onde vivemos, 5 dias de feriado, irmão, aproveita se você puder, leia bons livros, leia o Espírito de Profecia, leia a Bíblia, leia o Grande Conflito, leia a Preparação para a Crise Final, assine a Revista Adventista, tenha contato com as coisas de Deus. Se você está viciado aí em séries da Netflix, da Amazon Prime, não é errado você assistir um bom filme junto com a tua família, com a tua esposa, não tem nada de errado nisso. Mas esses dias eu comentei com a minha esposa, parece que agora o vício não é mais novela, o vício agora é séries. É séries e séries e séries, e eu vejo muitas pessoas, às vezes nas rodas de conversas por aí, comentando de séries. E só fala de série, parece que não conhece a série O Grande Conflito. Você sabe a sequência da Bíblia? O que é um livro histórico? O que é um profeta maior, um profeta menor? Profeta pré-exílio, pós-exílio? Você sabe o que é narrativa? Você sabe quais são as séries da Bíblia? Não. Como é que você quer ter fé? Agora, eu não vou falar. Não vou falar. Tem até irmão assistindo a série Lúcifer, que um dia eu estava ali com a minha esposa. Lúcifer, o que é isso aí? É uma série. Tem até a série do demônio, mas só vi assim as imagens, né? Parece que é uma coisa assim bonita, né? Essa você sabe. A fé. Mas fé em quê? Fé em Jesus Cristo. E Jesus disse assim: quem quiser me conhecer, conhecerá acerca da doutrina.
Eu vou mencionar, porque é um sermão que eu vou pregar mais na frente. A doutrina de Deus. Existem 6 grandes doutrinas na Bíblia. A doutrina de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a revelação. A doutrina do homem, criação, pecado, queda, redenção. A doutrina da salvação pela graça e somente pela graça. Ellen White diz, quando nós chegarmos no céu, nós vamos entender que tudo nós devemos à livre graça de Deus. Só isso. Mas uma graça que transforma, um amor que te leva à ação, que te leva à obediência, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, que eu pensei, eu não vou falar, mas vou falar. Ao ler, depois eu vou mostrar, ao ler essa semana bastante sobre Lutero, o herói da reforma, em 1517 e depois 1521. Os 2 grandes impactos da reforma, a Dieta de Worms e as 95 teses na igreja ali em Wittenberg. Lutero já repetia que você não pode pregar o evangelho sem dano, sem crítica. E Baltazar Gracian, que é um pensador do século de 1600 e pouco, século 17, século 16, Baltazar Gracian tem um livro muito bom sobre sabedoria e prudência. E ele diz assim, coisa triste deve ser não ter amigos, né? E é verdade. Porque a Bíblia diz, quem tem amigos, esse é feliz. Se você não tem amigos, faça amizade. Eu tenho amigos, por onde eu passei, deixei amigos. E eu amo os meus amigos. Você tem que ter amigos, mas sobretudo amizade com Jesus. Eu amo quando Jesus diz para os discípulos, vocês são meus amigos. Então Baltazar Gracian diz assim, sobre esse livro, eu acho que é a virtude da sabedoria, comprei essa semana. Ele diz assim, coisa triste deve ser não ter amigos, né? Mas ele diz assim, coisa mais triste deve ser não ter inimigos. Aí ele fala, por quê? Porque se você não tem inimigo, você não faz nada, você não escreve nada, não produz nada, você não tem quem te inveja, quem te critique, então você não é nada, você não é ninguém. Então quando você olha para Jesus e para os apóstolos, para os profetas, eles tiveram muitos inimigos gratuitos. Então se você tem inimizade do diabo e de pessoas que não seguem a Jesus, alegrai-vos no Senhor. Jesus disse, bem-aventurado é você, porque assim me perseguiram os profetas também. Então você vai sofrer dano, vai sofrer crítica. Não estou aqui sendo vitimista, mas eu quero falar uma coisa olhando no seu olho. Eu amo a minha igreja. Eu amo a igreja adventista do 7º dia. Eu creio na igreja adventista do 7º dia, como remanescente visível de Deus na terra, para pregar as 3 mensagens angélicas para ver Jesus voltar. Eu vivo pela igreja. Eu amo a igreja. Eu amo ser pastor. E eu morrerei defendendo a minha igreja, guiada por homens, meus líderes, meus superiores, em qualquer nível que eu respeito, porque Deus os colocou lá. E por algum tempo eu estive em algum lugar também. Não importa o lugar. Importa é o coração e o serviço. Eu amo a minha igreja. E eu fico triste. Por isso que eu fico triste. Não chateado, fico triste só. A nossa igreja no estado de São Paulo está passando por um dilema intenso num dos nossos colégios. Colégio no interior. Infelizmente, foi o vírus para lá e está sendo muito controlado. Se você souber, e o pastor Douglas está aqui, o que os professores estão fazendo, os funcionários, os pastores,
E eu vou me referir a apenas dois, na liderança do pastor Martin com e do pastor Antônio Marcos. E todos os demais, dormindo 2 ou 3 horas por noite, voluntariamente, fazendo higienização, trocando de quarto, fazendo rodízio, e está passando o problema lá. Se dedicando dia e noite, dando sangue, dando dinheiro. Vai lá ver o que os servidores estão fazendo. Agora, sujeito, eu não me refiro a ninguém. O chapéu não é para ninguém, então não coloca o chapéu se não é para você. O sujeito pega a mídia dele, pega os meios que ele tem, que eu não vou mencionar, porque daí o sujeito já vai começar a falar bobagem por aí, e crítica, e aí tem os investigadores. Estão investigando o que está acontecendo aqui e acolá, no Hospital Adventista, no NASP Engenheiro Coelho, Hortolândia. Os investigadores aí escrevem, publicam a pobreza, a miséria, a desgraça da igreja, o infortúnio da igreja. Vai lá, irmão, limpar o dormitório. Vai lá recolher vômito. Vai lá limpar os banheiros, como os professores estão fazendo. Os pastores, preceptores e os voluntários, que são milhares. Para de escrever. Quantas almas você já levou a Jesus? Quantos estudos bíblicos você deu? Não, mas eu posso, né? E aí chega para mim, eu falei assim, irmão, não manda essas coisas para mim, não quero ver, não quero saber. Eu quero olhar para a luz, eu quero olhar para Jesus, para as coisas positivas. Converso com o pastor Douglas, quase todos os dias, a luta desse homem, da sua equipe, para preservar o nosso colégio. O que ele está fazendo aqui dentro, dia e noite trabalhando. A hora que eu ligo, esse homem está com o telefone pronto. Eu vou criticá-lo? Vai ajudar a igreja, vai servir a igreja, para de criticar. Então, se você é um crítico, pelo menos faz uma coisa, não usa o nome sagrado, instituído por Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não use esse nome. Se declara seguidor de outra coisa, mas não do Adventismo. Eu amo a igreja, eu vou defender a minha igreja, porque eu vivo por ela, ela que me sustenta, ela que sustentou minhas filhas, que deu educação para as minhas filhas, mas não é esse o meu motivo, é porque eu fui chamado e creio na igreja, e vou morrer trabalhando para Jesus, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, a igreja está sobre Ele, e ela não vai cair, irmãozinho, ela não vai fracassar, irmãozinho. Você vai entender o porquê agora. Coloca o PowerPoint lá. Irmãozinho, irmãzinha, seja quem você for. Eu quero agradecer o pastor José Carlos de Lima e a Casa Publicadora Brasileira. Irmãos, no nosso drive-thru hoje vai estar essa revista. Todo adventista do sétimo dia tem que ler essa revista. Essa revista adventista do mês de março. Tem ali uma matéria que eu não vou explicar sobre o resgate da identidade adventista. A igreja está se preparando para um projeto de pregação mundial, tendo a intenção, não sei como é que está esse negócio, vou apenas mencionar, não faça disso um alarmismo, até a ideia de comprar um satélite para pregar o Evangelho. Você sabe o que é isso? Você vai ler matérias ali, irmãos, eu não sei se foi ali na revista Ministério que eu li, de pessoas muçulmanas que estão recebendo sonhos e visões, estão se entregando a Jesus, milagres. Volta lá, aqui, mensagem urgente, o que os 3 anjos de Apocalipse 14 têm a dizer? Você precisa ler o que a igreja vai trazer como projeto. Sobre a fé, Ellen White diz, não há barreiras que o homem ou Satanás possa levantar, que a fé não seja capaz de atravessar. Não há barreiras. Então os levantadores de barreiras, né? Os críticos de cadeira, os engenheiros ou arquitetos de obra pronta, que só sabem criticar. Não há barreiras que o homem ou Satanás possa levantar, que a fé não seja capaz de atravessar. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em verdade da justiça, permanecer em verdade
permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando poucos são os campeões. Essa será a nossa prova, o nosso teste. Naquele tempo, nesse tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Guarde esse texto, leia esse texto, estude esse capítulo. Você já ouviu falar desse homem, Martinho Lutero? Essa semana está internado o irmão Wilson, com Covid. Eu não sei o estado dele. Eu não posso ficar ligando para o hospital, pegando o relatório. Os médicos têm a sua ética, eu preciso respeitar. Esse irmão, ele imprimiu esse ano 60 mil livros Grande Conflito. E o que eu vou falar está no Grande Conflito, aonde Lutero é colocado na sua devida posição. Você sabe quem foi Lutero, o que ele fez. Mas chegou um momento em que Lutero precisaria ser levado para uma cidade muito antiga, uma das duas cidades mais antigas da Alemanha, chamada Worms. Ali haveria um parlamento, uma assembleia ou uma dieta, onde perante o rei Carlos V, que foi apoiado pelo príncipe da Saxônia. A Saxônia era um estado independente dentro do Império Germânico, que estava debaixo da influência e do poder papal. E Lutero foi para esse parlamento, e as pessoas não queriam que ele fosse. E se você tem que ler sobre a verdade triunfante, leia esse capítulo, a verdade triunfante no Grande Conflito, leia esse capítulo hoje. Lutero foi para lá, e eles disseram, não vá, Lutero. Ele disse, ainda que ascendessem por todo o caminho de Worms a Wittenberg, uma fogueira, cujas chamas atingisse o céu, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas, compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo, você sabe quem é, e lhe quebraria os dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. Uau! Que fé! Lutero, que fé! Uau! Que texto para você carregar no seu coração. Mesmo que houvesse tantos demônios em Worms, como telhas nos telhados, eu ali entraria. E ali ele entrou e exaltou a palavra de Deus. Saiu dali escondido, foi sequestrado, levaram para um castelo, onde traduziu o Novo Testamento do original grego para o alemão. Uma história linda, você precisa ler o capítulo. Agora veja o que acontece. Fecha aqui para mim. Eu tenho absoluta certeza que se Lutero estivesse vivo, ele não aceitaria isso aqui. Tenho absoluta certeza, ele não aceitaria. No dia 14 de janeiro, a Federação Luterana Mundial, FLM, e o Pontifício, presta atenção nisso, o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, Ecumenismo, reuniram-se em Genebra para sua reunião anual conjunta. Está no site Vatican News, ok? O site oficial do Vaticano. O que eles vão fazer? 500 anos da excomunhão de Lutero terão um evento ecumênico em Roma. Por que não Worms? De comum acordo, as igrejas católica e luterana decidiram recordar conjuntamente a realização de um evento em Roma no dia 25 de junho de 2021. Os 500 anos da excomunhão de Lutero, que o Papa já tinha declarado a morte dele, já tinha pedido a cabeça dele, já tinha excomungado ele. Também está no site Vatican News, você pode ler. Agora veja bem, esse encontro foi presidido pelo secretário-geral da Fundação Luterana Mundial, Dr. Martin Jung, e pelo presidente do Pontifício Conselho para a Unidade e Unificação dos Cristãos, o Ecumenismo, cardeal Kurt Koch, que concordaram em recordar conjuntamente em 2021, os 500 anos da excomunhão de Lutero, ocorrida neste ano 1521, então faz 500 anos esse ano. Agora veja o que está escrito, que coisa linda, irmãos, olha que coisa linda. Segundo o compromisso assumido por luteranos e católicos de passar progressivamente do conflito à comunhão. Olha que frase linda, do conflito à comunhão. Abre aspas, o que mostrará como o caminho ecumênico das últimas décadas nos permitiu reexaminar um momento doloroso da história em um espírito de abertura ao dom da unidade. Unidade pela qual luteranos e católicos continuam a rezar e a trabalhar juntos, diz o site do Dicastério Vaticano. Fecha aqui para mim, Moisés. O que é o dicastério? Você sabe o que é o dicastério?
É o Tribunal Romano da Cúria. O Estado do Vaticano, ele tem leis e órgãos de regulamentação política, civil, governamental e judicial ao seu modo. É um Estado soberano. Então, se você estudar como funciona o Estado do Vaticano, você vai encontrar a Cúria, a Santa Sé. A Cúria é o governo civil, é o governo administrativo, e eles têm um tribunal. E esse tribunal se chama dicastério. Linda palavra, né? Mas é um tribunal. Então, a Cúria Romana, que é o órgão da Santa Sé, do governo da igreja, através do dicastério, desse tribunal, está fazendo uma coisa muito linda, que Lutero jamais aceitaria: a reunificação do catolicismo com o luteranismo. A fé que nos é exigida, irmão, será a fé de Lutero, que disse lá na Dieta de Worms, no parlamento: eu sou escravo da palavra de Deus, e pela minha consciência jamais voltarei atrás. A irmã White diz: a tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem. De que espécie é? Os crentes devem agora estar agora firmemente arraigados em Cristo, do contrário serão extraviados por algum aspecto do erro. Eu achei que estava a foto aí do Abraham Lincoln, não está aí? Eu não botei aí? Está aí. Você conhece esse homem? Abraham Lincoln? Eu vou terminar o sermão. É considerado, e eu li alguma coisa sobre a história americana, eu gosto muito da história americana. Abraham Lincoln, eu fui no Museu de Cera em Brooksfield, perto de Chicago, tem um museu de cera. Eu fui 2 vezes nesse museu de cera. As 2 vezes que eu fui lá, eu saí chorando. Na câmara mortuária, onde tem a representação e até parte da mobília original, é tocado o hino Amazing Grace. Esse homem, infelizmente, teve que liderar a União Americana na Guerra Civil. Abraham Lincoln. E se você ler a fé desse homem, como esse homem dependia de Deus, como esse homem era um cristão, no que ele tinha de informação e conhecimento. E na batalha de Gettysburg, batalha sangrenta, imagina, uma guerra civil no Brasil, o norte e o sul, brigando, lutando. Um soldado perdeu seu pai e o seu irmão mais velho. Seu pai tinha uma pequena fazenda e só ficou a mãe, a irmã e ele. E ele viu seu pai e o seu irmão morrerem na batalha de Gettysburg. E ele decidiu então ir ao general e pedir uma coisa. E o general se condoeu pelas perdas dele, disse: quem vai cuidar da minha mãe, da minha irmã? Está chegando a primavera, precisamos plantar. Só eu. Ele disse: me permita ir até Washington conversar com o presidente Lincoln. O general permitiu. Imagina. E esse garoto foi até a Casa Branca. E ele chega no portão, está o guarda. E o guarda diz assim: o que você quer? Se eu quero conversar com o presidente? Falou: rapaz. E ele falou: eu sou um soldado. Eu falei: o que importa? Nós estamos em guerra. Filho, volte para a guerra, que é o seu lugar. Volte para a luta. Você não vai entrar aqui, imagina. O presidente não tem tempo para te receber. Estamos em guerra. Ele está no salão oval com a alta patente militar, estudando planos de guerra. Ele foi forçado a isso. Ele não queria isso, o presidente. Esse soldado jovem vai até próximo dali, se assenta num banco, desolado, triste. Imagina perder o seu pai amado, perder o seu irmão querido e agora ver a sua mãe em necessidade, a sua irmã. De repente chega um garotinho e diz: soldado, você está triste? Não? Ele olha para aquele menino e ele abre o coração. Ele abre o coração e fala do que estava acontecendo com ele, das perdas, da vontade de falar com o presidente. Esse garoto falou: eu entendo você. E ele abriu o coração para o menino, um garoto. Aquele menino toma ele, passa pelo guarda, e aquele soldado pensa: não vai barrar? Não vai cercear?
E ele vai entrando pelo salão, pelos portões, pela porta da Casa Branca, ele vai entrando e todo mundo olha e ninguém faz nada, e o soldado fica estarrecido, e aquele garoto se dirige à porta do salão oval e nem sequer bate, ele abre e entra. Naquela hora, o grande estadista, Abraham Lincoln, presidente americano, o mais importante segundo a história, o mais lembrado, o mais querido. Uma das frases que eu carrego dele diz assim: a única maneira de destruir o inimigo é torná-lo seu amigo. Logicamente, se ele desejar. Está no salão oval, na mesa, sentado, com os secretários, a alta patente militar. E Abraham Lincoln olha para aquele garoto e diz: Ted, você pode me apresentar ao seu amigo? E aquele garoto diz: pai, esse homem precisa de você, esse soldado precisa de você. E Abraham Lincoln, cujo filho levou um necessitado para tudo, ouve a história e assina a dispensa para aquele jovem voltar para casa, cuidar da mãe e da irmã e plantar na fazenda. Ted Lincoln, eu acho que tem a foto dele aí, devia ter uma das fotos dele, mais para frente, mais para trás, está aí não? Eu li essa história, não está, né? Eu acho que, bom, Ted Lincoln não precisava pedir licença para ninguém, ele ia no encontro do seu pai, não havia barreiras entre ele e seu pai, aí está, vestidinho de soldado, esse garoto, Ted Lincoln, leva o soldado ferido e machucado, no período do luto, na presença do pai. Agora fecha aqui, Andrei. Querido irmão, deixa eu falar para você. Jesus pega você pela mão e leva na presença de Deus o Pai, e não há barreiras, porque Ele é o Filho. Ellen White diz: quando oramos, Jesus toma a nossa causa e fala a sua, como Ted Lincoln fez, e intercede ao Pai como se o fizera por si próprio. Abraham Lincoln recebeu aquele soldado por causa do filho. Me apresente o seu amigo. Ted Lincoln simboliza Jesus. Sabe onde é que está essa história? Aqui, ó. Nesse livro inspirado por Deus, está aqui, ó. Onde que eu olho? Aqui, Andrei? Aqui, ó. Esse livro está aqui, ó. Essa história está aqui, ó. Só essa história já valeu a pena. Quando o pastor Mark Feeley faz uma aplicação que eu fiz aqui, na tua angústia, nas tuas perdas, nas tuas batalhas, na tua luta, Jesus pega você pela mão direita, pela sua mão direita, pega você pela mão e leva na presença do Pai. E não há nenhum impedimento, porque Ele é o caminho para ir ao Pai. Está aqui, ó. Quer ler? Pega o seu. Você não tem R$1? Na quarta-feira passada, às 6 horas da manhã, eu tenho um hábito, meu hábito diário, pela manhã, eu acordo, oro, uso o banheiro, me lavo, normalmente tomo um banho frio, eu gosto demais de tomar banho gelado de manhã, já dá aquela acordada, já fica esperto. Aí vou estudar, não ligo o celular, fico meu tempo de comunhão com Deus. Os irmãos me procuram até as 10 da manhã, não vão me achar, eu estou em comunhão com Deus. Raramente eu ligo o celular, se eu ligo antes é porque eu acordei antes, mas eu fico com Deus. Depois eu vou ligar esse negócio aí. Mas aquele dia eu senti uma vontade de ligar. Eu olhava para o celular, estava ali perto, eu liguei o celular, uma ligação. Pastor, Marcão, dizia o seu filho, Tiago, o Marcão acabou de deixar a gente. Era um amigo com o qual eu falava com ele toda semana, muito alegre, muito feliz, era o evangelista da Associação Paulista Sudoeste. Na madrugada, para amanhecer quarta-feira, ele morreu, com apenas 49 anos, vítima da Covid. Que Deus abençoe você, Renata, Mateus e Tiago, os filhos, a esposa, a Norinha, a Poliana,
a irmã, o Tércio, o irmão. Quem conheceu o Marcão dispensa comentários. Eu quero terminar esse sermão colocando um breve apelo dele. Ele era evangelista, onde ele vai usar uma frase que você deveria pensar. Eu quero terminar esse sermão. Coloca o apelo dele. Porque Deus sabe onde está. Deus é aquele que escolhe no coração da gente. E não apenas escolhe a minha, Ele vê as nossas feridas. E não apenas vê as nossas feridas, Ele sara cada uma delas. Porque Deus derrama do céu o seu azeite sobre cada ferida e restitui em nós a alegria da sua salvação. Porque Ele é Deus, que perdoa os piores pecados, mas não perdoa as melhores desculpas. E eu quero falar para você também, quem sabe ficar dando desculpa a Deus, pare com isso. Pare de ficar olhando para o lado, olhando para os outros, olhando para isso, situação, circunstância. Para com desculpa. Deus é perdoador de pecado e não de desculpa. Pecados piores, desculpa, nem as melhores. Se Jesus voltasse hoje, para você e para mim, você teria pecados entregues ou desculpas dadas? Porque pecados, os piores, desculpa, nem as melhores. Por isso, meu irmão e minha irmã, entrega a sua vida a Ele, recomeça uma nova história, aprenda a se alegrar, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu poderia passar horas aqui contando histórias. Na quinta-feira, antes do pastor Marcos Tosta, o Marcão, a gente chamava de Marcão, antes de ele internar, eu liguei para ele, e ele estava ofegante. Eu falei: amigo, corre para o hospital. E a associação providenciou tudo, e ele foi levado para o hospital adventista, não porque eu sugeria, porque ele tinha que ir mesmo. Ele foi muito bem cuidado. E nós oramos muito. Mas aprove a Deus permitir que o pastor Marcos Tosta, com apenas 49 anos, descansasse. Inacreditável. Fazia muito tempo que eu não chorava por alguém. Porque a gente era bastante amigo, como ele era amigo de todos. Mas a gente tinha uma ligação. Ele já foi cremado. Só fica a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Você vai ouvir um hino que era um clássico da irmã Zilda Azevedo, do Elias Azevedo. Irmão, pensa sério. Você quer mesmo ver Jesus voltar? Ou você quer que o dólar baixe para você ir para o exterior? Ou você quer comprar o seu apartamento ou quitá-lo? Ou você quer comprar um carro novo que saiu aí? O que você realmente quer? Que as coisas voltem à normalidade pecaminosa que estávamos? Porque é isso que o mundo vai continuar. Você realmente quer ver Jesus voltar? Sabe, verdadeiramente quer ver Jesus voltar quem prega o Evangelho e apressa a volta de Jesus. Por isso que eu resolvi nessa manhã fazer um apelo à minha igreja do NASP São Paulo. Lá na associação, no nosso querido Celso, tem esse livro. Nós vamos colocar 50 mil aqui, mais 50 mil. Nós vamos distribuir 100 mil livros, porque 100 mil pessoas precisam ler a mensagem dos 3 anjos que está aqui de uma forma amorosa, carinhosa, pregando de uma forma muito poderosa. E essa história que eu contei de Abraham Lincoln, seu filho, está nesse livro maravilhoso. Ele é recheado de histórias lindas, tocantes. Você quer mesmo ver Jesus voltar? Eu acho que ele não está aqui. Eu vou citar ele, mas poderia citar outros aqui. Faça como a irmã Elisete, faça como Levi, o primeiro ancião, como o pastor Douglas, faça como os irmãos que estão aqui. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho.
vai lá para o drive-thru se desgastar, vai lá levar comida, vai lá pegar a revista adventista para você ler e saber o que está vindo por aí, vai lá trazer alimento para o pobre, devolver o seu dízimo, as suas ofertas, mas sobretudo pegue esse livro, e como nunca, 5 mil, 10 mil, 15 mil, um dia eu achei que estava muito empolgado, quando saiu essa ideia inspirada por Deus, de distribuir livros como folhas. Isso aqui é pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai usar. E eu na primeira vez que o livro foi impresso, porque antes era um folheto, eu todo empolgado, falava 5 mil, 10 mil, e tinha um irmão na plataforma, chegou no meu ouvido e falou assim: pastor, eu quero 100 mil. Eu fiquei com vergonha. Você tem que ter fé, confiança, prega o Evangelho. Leia, irmão, leia esse livrinho, eu duvido que você não vai levar para alguém. Você quer mesmo ver Jesus voltar? Se você não prega o Evangelho, você não pode dizer que quer. Você prega o Evangelho, então você realmente quer. Que Deus te abençoe. A fé que precisamos é a fé de alguém que prega, alguém que vive, alguém que se desgasta pelo Evangelho, alguém que coloca os recursos que Deus deu na pregação do Evangelho. Isso também faz parte da sua fé. Que Deus te abençoe. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Seja Deus, Diogo, louvado seja Deus, Mariana. Vem cá, irmã Elisete, vem cá, irmã Naor. Quando eu vi esse livro na associação, na nossa amada Paulista Sul, eu liguei para o pastor Luiz, o presidente, e falei: pastor, eu estou vendo esse livro aí, pastor, o que eu faço? Ele falou: pode distribuir. No dia 30 de outubro vai ter o grande Impacto Esperança. Mas como igreja nós entendemos que também podemos fazer isso agora.
E a gente está empolgado, porque São Paulo está de pernas para o ar. As pessoas estarão em casa essa semana, elas terão tempo de ler. A gente crê que podemos fazer isso agora, mas não podemos distribuir dentro do colégio, o colégio está fechado. E então, mostra esse casal querido para mim, meus amigos, irmãos, o Naor e a Lisete, um casal de Deus, um casal missionário. Eles têm uma loja aqui em frente, e nós colocamos 5.000 livros lá, e se precisar amanhã a gente leva mais os 45.000 ali, não tem problema. Então, bem em frente ao colégio, está ali o endereço, o telefone, só que eles começaram a receber telefonemas de várias partes do mundo e do Brasil. Então, eu queria fazer um concerto aqui, um concerto com S, tá? Um concerto com S, uma retificação. Você que é de qualquer lugar do Brasil, pegue na sua associação, fale com o seu pastor. Não que nós não vamos, mas nós não temos como botar isso aqui pelo correio. Tá? Os irmãos querem mandar uma oferta, tudo bem, a gente vai distribuir, mas nós não podemos mandar isso aqui, nós não podemos gastar com correio, porque o transporte de um livro é mais caro que o próprio livro, então vai ter que ser retirado fisicamente aqui. Se você está longe, mandar um familiar retirar, tudo bem, mas use o serviço educacional Lar e Saúde da sua associação, da sua missão, procure o seu pastor, o seu líder regional. E a casa publicadora, com certeza, eu espero que o pastor Lima não fique bravo comigo, eu acho que a casa vai ficar feliz em produzir milhões e milhões e milhões, e nós vamos preencher esse Brasil, e nós vamos pregar o Evangelho com esse livro fantástico, um livro inspirado por Deus. Obrigado, irmão Naor, irmã Elisete, eles cederam a loja deles, porque amanhã eles vão estar abertos o dia todo, vocês vão lá retirar o livro, e vamos aos poucos, com bastante cuidado, distanciamento, passar álcool gel no livro, só cuidado que o álcool estraga a capa. Tá? Não põe álcool em cima, assim, faz um jeito que não estraga o livro, e bota esse livro, Esperança Além da Crise, fecha aqui no Aldrey. Andrei, Esperança Além da Crise. Que livro, que livro. Eu vou mostrar mais uma vez aqui. Irmãos, eu fui colportor 5 anos, trabalhei na colportagem 12 anos, eu vou morrer amando a colportagem. Eu amo a árvore de publicações, está aqui, ó. Pandemia, pestes e profecias, uau, escrito para amanhã. Vitória contra o medo, preocupação e ansiedade. A vacina definitiva, um poderoso equipamento de proteção, falando de EPIs. Permaneça saudável num planeta doente. Depois de tudo isso, a volta de Jesus, sua saúde financeira, aonde encontrar segurança. Ah, irmãos queridos, a mensagem dos 3 anjos, de uma forma fantástica. Um dia eu quero encontrar alguém no céu, que você vai me apresentar, porque você deixou esse livro. Obrigado, querido casal amigo, permaneçam aqui, convido os irmãos que estão aqui para a gente orar, vamos ficar em pé. A fé que precisamos ter, a fé de Lutero, a fé de Noé, pregoeiro da justiça. Lutero, um grande homem de Deus, cuja igreja dele jamais deveria retroceder. Ele jamais retrocedeu e retrocederia. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, pela esperança e pela fé. Obrigado, Senhor, por Tua igreja, a igreja mundial, a igreja no território dos 8 países da divisão, a nossa igreja no estado de São Paulo, a liderança do pastor Maurício, a liderança do pastor Luiz da nossa associação. São os homens escolhidos por Deus para administrarem a igreja, e nós como pastores estamos aqui, para que através de nós, através dos membros, através da igreja, que são as mãos de Jesus, nós possamos distribuir este ano milhões e milhões e milhões deste livro, porque além da crise, além da endemia, da pandemia, existe esperança, certeza real. Jesus vive e Ele voltará. Que tenhamos a fé de Noé, a fé de Ló, a fé de Abraão, a fé de Lutero, a fé de Daniel, a fé de Jesus, a fé dos apóstolos. Ó Deus, dá-nos essa fé apegada, arraigada na palavra e no dom profético. Ó Deus, toca o coração do Teu povo, Pai, para que nos unamos na distribuição desse material. E ao passarmos por nossas tribulações pessoais, possamos ir a Jesus, feridos e cansados das batalhas desse mundo. Ele nos tomará em sua mão direita e nos levará direto para o Pai, porque Ele tem autoridade para isso, porque é o Filho. Oh Deus, louvado seja o Teu nome, nos dê um sábado feliz. Obrigado, porque daqui a pouco teremos o drive-thru, alimentação, testando os membros, distribuição da revista adventista, os dízimos, as ofertas, já o contato com esse material. E nós queremos pregar e salvar almas, porque nós queremos ver Jesus voltar, e Jesus vai voltar quando o Evangelho for pregado.
abençoa o teu povo. Mais uma vez pedimos pelos internados, o Rony, o querido pastor Robson Góes, o Michard e tantos outros, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos. Nos dê um sábado de alegria, de trabalho e de missão ao teu lado, em nome de Jesus. Amém.